Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que tem como tema vencendo o desprezo e a inferioridade. Tem como texto base em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que nos fala o seguinte: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Não conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O versículo lido faz parte do contexto histórico do capítulo 17, 1 Samuel, e trata de um episódio que até os dias odiernos, os dias de hoje, faz Davi ser lembrado que é a vitória sobre Golias. O versículo 12 do capítulo em questão nos revela que seu pai Jessé teve 8 filhos, sendo Eliabe o mais velho, conforme o versículo 28 nos diz. O versículo 13 assim relata: foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra contra os filisteus, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul, nos revela o versículo 14. Quem tem vários irmãos, e dentre esses irmãos não é o filho mais velho, pode ser que conheça os dissabores e desprezos que um dia enfrentou Davi antes de ser rei. O versículo 17 assim nos relata: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e destes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial da guerra a teus irmãos, o que prontamente obedeceu Davi. Chegando no campo de batalha, Davi encontra seus fortes, destemidos e aguerridos irmãos mais velhos, temerosos, medrosos, como todos os demais soldados, diante das ameaças e estatura do gigante Golias. Os versículos a seguir nos revelam o porquê. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, versículo 4, cujo nome era Golias de Gate, na Filístia, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, ou seja, quase 3 metros de altura. E parou e clamou às campanhas de Israel e disse-lhes: Para que saireis a batalha, a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versículo 9: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A reação não foi outra. Aqueles homens valentes, aguerridos, fortes, que acredito, conjectura minha, como em muitas famílias, implicavam e menosprezavam a Davi, o caçula, o menor da família, aqueles homens que a Bíblia não revela, mas também conjecturo, deveriam contar histórias mirabolantes de seus feitos para Davi, o mais novo, perderam as forças. Creio que até nesta hora, até a cor da pele sumiu, também fugiu. Versículo 11: Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, Golias, espantaram-se e temeram muito. Uma coisa interessante é que a atitude de Davi foi totalmente contrária à daqueles homens valentes, aguerridos e fortes, ao ouvir o gigante Golias. Versículo 23: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto todos, movidos de grande temor e medo, perderam até a cor, conforme minhas conjecturas, o mesmo aconteceu com os valentes, aguerridos e fortes irmãos mais velhos de Davi, mas com Davi foi diferente. Sabe qual a diferença entre temer gigantes e ter coragem de enfrentá-los? Todos olham para a altura, todos olharam para a altura, couraça e armamento do gigante. Temeram na hora, correram. Creio que bem pode ser, lembraram nesta hora do colo de mamãe. Na carne, sem comunhão e intimidade com Deus, o mal parece 1000 vezes maior do que realmente é. Mas aquele que está em Deus, percebe a diferença? Como igual, idêntico, parecido a um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8, é o adversário da igreja, mas ele não é um leão. Parece igual.
quem está na carne, não tem comunhão com Deus, confunde mesmo. Na verdade, é para confundir mesmo, é para dar medo. Mas para aqueles que andam em espírito e possuem visão espiritual, então um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus selos. Apocalipse 5, versículo 5. Davi, diferente de seus fortes, aguerridos irmãos mais velhos e de todo o resto dos soldados, olha pelo lado espiritual. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? A circuncisão e naquele tempo era muito forte isso, a marca da pertença. Ou seja, para o circuncidado, a circuncisão significava: eu e meu povo pertencemos a Deus, um Deus general de guerra que nunca perdeu uma batalha sequer. Só que tem um porém, e é bom eu te dizer logo: enquanto se está na média, anda como todo mundo, se veste igual a todo mundo, fala como todo mundo fala, se dorme mais que a cama igual a todo mundo, murmura como todo mundo, se ira fácil, se enraivece fácil nas lutas, igualzinho aos demais. Desta forma, jamais se atrairá oposição e desprezos. Não se atrairá invejosos e menosprezadores de plantão. É só mais um dorminhoco murmurador no meio da vasta e imensa multidão dos demais. Mas no dia em que procurarmos trocar as incontáveis horas a fio em frente à TV, redes sociais, jogando conversa fora e 3 ou mais horas só para olhar postagens de fotos da vida de outros nas redes sociais, como trocar horas a fio assistindo a vídeo de piada na internet e ouvirmos a Deus e acordarmos para a vida e passarmos a orar mais, buscar mais a Deus, buscar forças em Deus, estudar para vencer na vida, os gigantes irão parecer pequenos. E veremos então a diferença. Espera aí, rugir igual a leão não é leão. Ah, então era só para botar medo, me influenciar negativamente por anos. Então eu entendi. Só que tem outro porém. Se você vai vencer, certeza que irá, sim. Em Deus, não tem como perder. Vai vencer e derrotar o gigante da vida? Claro que vai. Em Deus é impossível perder. Contudo, aqueles que passam horas a fio em frente à TV, redes sociais, fotos de vídeos, fotos de viagens, que nunca irão. É só para curtir mesmo, dar likes. Até hoje não descobri que graça tem isso. Horas a fio de vídeo de piada na internet, todos estes se sentirão ofendidos e ameaçados quando você começar a enxergar o potencial que Deus tem para você. A partir de agora, se terá chances reais de vencer, enquanto eles permanecerão dando likes e curtidas pela vida afora. Mas, aqui prosseguindo, no dia em que permitirmos que Deus nos acorde para a vida, certeza se atrairá a oposição virá, menosprezo e desprezo daqueles mais próximos que se sentirão ameaçados. O versículo tema nos mostra isso. 1 Samuel 1, 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Não conheço tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Para resumir e finalizar aqui, buscou Eliabe, o irmão mais velho de Davi, 3 diferentes facetas para menosprezá-lo. Primeiro, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, você é insignificante. Além de pastorear ovelhas que não são suas, mas de nosso pai, são poucas. Ou seja, você é só mais um no meio da imensidão de pastores que há aqui em Israel. Vencer, em definitivo, não é para você. Segundo lugar, conheço tua presunção e a maldade que há no teu coração. Conheço tua arrogância, és mau e aqui não é lugar para você. Terceiro lugar, desceste para ver a peleja, desceste apenas para ver a guerra. És curioso em um lugar que não lhe diz respeito, lugar de gente adulta mais velha, não para menores de idade, gente despreparada como você. Às vezes é mais fácil nos impressionarmos com as ameaças de palavras daqueles que nos julgam, mas aqueles que se julgam mais fortes contra as nossas vidas, suas palavras de desprezo, menosprezo, inferioridades lançadas a nós, querendo revelar-nos a sua superioridade diante de nossa aparente inferioridade,
querer ouvir Cristo a nos dizer: eu estou contigo, não temas. Pode não ter força suficiente, mas em mim você pode todas as coisas. Mas na hora do desprezo, do menosprezo, da desvalorização, do descrédito, da indiferença e do descaso, oriundo de palavras ferinas, daqueles que se sentem ameaçados com a sua futura e muito provável vitória que Deus tem para te dar. Essas palavras que machucam, se não estivermos em Deus, podem produzir um estrago muito grande. Mas se deixarmos de andar idêntico à maioria, aos demais, de perder tempo precioso em coisas banais e triviais do dia a dia, deixarmos de fazer o que a maioria faz, sentir medo de gigantes e correr bem para longe, que a maioria corre, e a partir de agora andar com Jesus de cabeça erguida, com olhares fixos na vitória, apenas na vitória, ainda que surjam oposições, palavras ferindo de baixo calão, palavras de desprezo, menosprezo, ainda que surjam gigantes como Golias, mas olhando somente para Deus, vivendo em Deus e para Deus, Ele te levará a grandes, maravilhosas conquistas. Ele já escolheu te exaltar, agora a escolha é sua, se aceitar isso ou não. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.